5 eventos sobrenaturais que aconteceram após a morte de Jesus. Número 1. Um terremoto estremecedor, a resposta da criação. Logo após a morte de Jesus, um grande terremoto sacudiu a terra, e as rochas se partiram violentamente. Esse evento não foi apenas um fenômeno natural, mas uma resposta dramática da criação à crucificação do Filho de Deus. O Evangelho de Mateus descreve esse momento com detalhes, afirmando que a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. A escolha dessas palavras sugere que não se tratava de um simples tremor de terra, mas de um evento com profundo significado espiritual. A natureza, como que em luto e reconhecimento do sacrifício de Cristo, reagiu de forma poderosa ao momento mais crucial da história da humanidade. Esse terremoto não apenas marcou o impacto da morte de Jesus, mas também serviu como um sinal da magnitude dos eventos que estavam acontecendo no plano divino. Ele simbolizou o abalo das estruturas antigas e o início de uma nova era, onde a redenção estava sendo estabelecida para toda a humanidade. Número 2. Os túmulos se abriram, a vitória sobre a morte. Mateus nos apresenta um evento extraordinário, que não é mencionado nos outros evangelhos. Após a morte de Jesus, os túmulos foram abertos, e muitos corpos dos santos, servos fiéis de Deus que haviam falecido, ressuscitaram. Depois da ressurreição de Cristo, esses santos saíram dos túmulos, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Mateus 27, 52 e 53. Embora terremotos possam causar rachaduras e destruição em túmulos, especialmente aqueles esculpidos em pedra, a ressurreição desses mortos não pode ser explicada por um fenômeno natural. Esse evento foi claramente uma intervenção sobrenatural de Deus, evidenciando seu poder sobre a morte. O fato de a Palestina estar localizada sobre uma falha sísmica torna os terremotos relativamente comuns, mas, quando somamos esse tremor ao rasgar do véu do templo e a ressurreição de mortos, percebemos um testemunho impressionante da crucificação de Jesus. Essa ressurreição dos santos não foi apenas um evento isolado, mas uma prévia do que estava por vir, a ressurreição de Cristo. Assim como esse primeiro terremoto marcou sua morte, outro terremoto viria em breve para testemunhar a glória suprema de sua vitória sobre a morte. Quem eram os santos que ressuscitaram? Mateus descreve esses ressuscitados como aqueles que haviam dormido, um termo usado frequentemente no Novo Testamento para se referir aos que morreram, mas cujo destino eterno estava seguro. O uso do termo santos pode indicar que esses eram servos fiéis de Deus, possivelmente figuras piedosas do Antigo Testamento, profetas, mártires e heróis da fé, escolhidos para testemunhar, de maneira milagrosa, o impacto do sacrifício de Jesus. A aparição desses ressuscitados na cidade de Jerusalém serviu como um poderoso testemunho da eficácia da cruz. Paulo, em sua carta aos Coríntios, reforça essa ideia ao dizer que Cristo é as primícias dos mortos. 1 Coríntios 15, 20 a 23, ou seja, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, abrindo o caminho para todos os que creem nele. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. A ressurreição desses santos foi um vislumbre da ressurreição futura de todos os crentes, mostrando que a morte já não tinha a última palavra. Com a morte de Jesus, o caminho para a vida eterna foi aberto. Mistério e propósito. No entanto, há um detalhe curioso. Mateus diz que os santos ressuscitaram quando Jesus morreu, mas só saíram dos túmulos e entraram na cidade depois da ressurreição dele. Esse detalhe reforça a primazia de Cristo sobre a morte. Ele foi o primeiro a vencer a sepultura definitivamente. Outro mistério é o que aconteceu com essas pessoas depois de sua aparição em Jerusalém. A Bíblia não nos diz se elas voltaram a morrer ou se foram levadas ao céu com Cristo. O relato de Mateus é único e não é encontrado em outras fontes bíblicas ou históricas, tornando esse evento um dos maiores mistérios do Evangelho. A morte de Jesus abalou a criação. O famoso pregador Charles Spurgeon comentou que, enquanto os corações dos homens permaneceram endurecidos diante da morte de Cristo, as rochas se partiram em resposta ao sofrimento do Salvador.
Jesus não morreu pelas pedras, e ainda assim elas foram mais sensíveis do que muitos dos que testemunharam sua crucificação. A abertura dos túmulos e a ressurreição dos santos foi um sinal inconfundível de que um novo tempo havia chegado. A morte, que parecia ter vencido, foi derrotada pelo próprio ato da cruz. O poder de Cristo trouxe vida onde antes havia apenas escuridão, preparando o caminho para a redenção da humanidade. Número 3. O véu do templo foi rasgado, o fim da separação entre Deus e os homens. Mateus 27, 50 e 51 descreve um dos eventos mais significativos que ocorreram no momento da morte de Jesus. Então Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Com um último e agonizante clamor, Jesus entregou voluntariamente seu Espírito, consumando o plano redentor do Pai. No exato momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu no Templo de Jerusalém. O véu que separava o Santo do Santo se rasgou completamente, de cima a baixo. Esse evento não foi um mero acidente ou coincidência, foi um ato divino carregado de significado espiritual e teológico. O véu do templo, uma barreira entre Deus e os homens. O véu era uma enorme cortina que separava o lugar santo dos santos no templo. O Santo dos Santos era o local mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança e onde a presença de Deus se manifestava. Apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, e isso ocorria apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O livro de Êxodo detalha como esse véu foi confeccionado, feito de tecido azul, púrpura, escarlate e linho retorcido, Êxodo 26, 31 a 33. Ele não era uma cortina qualquer, era uma barreira espessa e pesada, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade pecadora. Enquanto esse véu permanecia no templo, ele era um lembrete constante de que o pecado impedia os homens de se aproximarem livremente de Deus. O rasgar do véu. Um ato divino e seu significado. O fato de o véu ter se rasgado de cima para baixo indica que esse evento foi obra de Deus, não de mãos humanas. Se tivesse sido rasgado por um homem, o corte começaria de baixo para cima, mas o relato bíblico enfatiza que foi Deus quem rasgou o véu de forma sobrenatural. Esse ato simboliza que com a morte de Jesus, a barreira que separava Deus e os homens foi destruída. O sacrifício de Cristo abriu um novo caminho de acesso a Deus, não mais baseado em sacrifícios de animais ou na intermediação dos sacerdotes, mas em um relacionamento direto por meio de Jesus. O autor de Hebreus explica esse conceito de forma magnífica. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. Aqui, o véu rasgado é comparado ao corpo de Cristo que foi entregue na cruz. Assim como o véu se rasgou, abrindo o acesso ao Santo dos Santos, o corpo de Jesus foi rasgado para nos conceder acesso direto a Deus. A conversão de sacerdotes e o impacto no templo. Esse evento pode ter causado um grande impacto entre os sacerdotes que serviam no templo. Atos 6, 7 menciona que um grande número de sacerdotes obedeceu à fé. Talvez o véu rasgado tenha sido um dos sinais que convenceram muitos deles da grandiosidade da obra de Jesus. O templo continuou a funcionar por alguns anos após a morte e ressurreição de Cristo, mas no ano 70 d.C., ele foi destruído pelos romanos. Esse evento marcou o fim dos sacrifícios do Antigo Testamento e confirmou que a obra de Jesus foi definitiva. A nova realidade, acesso direto a Deus. A morte de Jesus inaugurou uma nova era. Agora, todos que creem nele têm acesso direto ao Pai. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 14 a 16. Agora, por meio de Cristo, temos liberdade para nos achegar a Deus sem medo, com confiança e ousadia. Ele é nosso sumo sacerdote eterno, intercedendo por nós nos tribunais celestiais.
A resposta da criação à morte do Criador. O véu rasgado foi acompanhado por um terremoto e pelo partir das rochas, como se a própria criação respondesse à morte do Filho de Deus. O pregador Charles Spurgeon comentou sobre isso, dizendo que os corações dos homens permaneceram duros diante da morte de Cristo, mas as rochas se partiram em resposta ao seu sofrimento. O rasgar do véu não foi apenas um evento físico dentro do templo, foi um marco na história da redenção. A partir daquele momento, a separação entre Deus e a humanidade foi removida, e um novo e vivo caminho foi aberto para todos que colocam sua fé em Cristo. Número 4. Trevas sob toda a terra, o sinal divino da morte de Jesus. Mateus 27, 45 descreve um evento singular e sobrenatural que ocorreu durante a crucificação de Jesus. Desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. Durante 3 horas, uma escuridão densa cobriu toda a terra, mesmo sendo meio-dia, quando o sol deveria estar em seu ponto mais alto e brilhante. Esse fenômeno não foi uma simples obscuridade física, mas um sinal divino que cumpriu a profecia de Amós 8:9. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. O significado espiritual das trevas. As trevas que cobriram a terra têm múltiplos significados, refletindo tanto a gravidade do momento quanto o julgamento divino sobre a humanidade. Esse evento foi uma interrupção cósmica, um sinal visível de algo profundamente espiritual que estava ocorrendo naquele momento crucial. A escuridão teve várias implicações. 1. Trevas de luto e tristeza. Na antiguidade, a escuridão era frequentemente associada ao luto e ao pesar. O fato de a terra ser coberta por trevas no momento da morte de Jesus foi uma representação visual do lamento cósmico pela perda do Filho de Deus, a quem muitos não reconheceram como o Messias. A criação em silêncio e escuridão refletia a tristeza pela morte do Salvador. 2. A morte de um grande homem. Para os judeus e gentios da época, a escuridão era também um símbolo cósmico que anunciava a morte de um rei ou de uma figura importante. Embora Jesus fosse visto por muitos como um rei espiritual, sua morte não foi um simples evento humano, mas o fim da luta de um grande líder, que aos olhos de muitos, era um rei sem coroas e sem trono terreno. A escuridão sobre a terra foi uma forma de a criação testemunhar essa morte, como se o próprio universo reconhecesse a importância da partida de Jesus. 3. O julgamento de Deus. A escuridão também representava o julgamento divino sobre a terra, mais especificamente, sobre a humanidade pecadora. Em várias partes da Escritura, as trevas são um símbolo do juízo de Deus. O fato de o sol se ocultar durante a morte de Jesus estava dizendo, de maneira poderosa, que Deus estava colocando sobre Jesus o peso do pecado do mundo, e a criação inteira estava reagindo com luto e pesar. A impossibilidade de um eclipse natural. É importante destacar que esse fenômeno não pode ser explicado como um eclipse solar natural. Isso ocorre porque, no momento da crucificação, a lua estava cheia, e um eclipse só pode ocorrer quando a lua está nova, alinhando-se diretamente entre a Terra e o Sol. Portanto, o evento foi uma intervenção direta de Deus, que trouxe essa escuridão como um sinal sobrenatural de sua presença e do peso espiritual do momento. O Sol se retira para não testemunhar os atos humanos. O Sol, como criação de Deus, retirou seus raios nesse momento para não ser um observador passivo dos pecados cometidos contra o Filho de Deus. A criação, no seu silêncio e escuridão, se distanciou do ato de rejeição e crueldade dos homens. A escuridão não foi apenas uma manifestação da natureza, mas uma reação espiritual à gravidade do que estava acontecendo na cruz. O Sol não queria testemunhar o sofrimento injusto que o próprio Criador estava enfrentando por causa da humanidade. O momento de escuridão e a ressurreição dos santos. Esse momento de trevas também foi acompanhado por outros sinais extraordinários, como a abertura dos túmulos, mencionada em Mateus 27, 52 e 53. Muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Após sua ressurreição, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a várias pessoas. Esse evento reforça a ideia de que as trevas não eram apenas físicas, mas também um sinal espiritual da morte de Jesus, cujos efeitos iriam se estender para além da cruz, trazendo nova vida àqueles que estavam mortos. Um testemunho espiritual poderoso.
Portanto, essa escuridão não foi simplesmente uma falha no sistema natural ou uma curiosidade astronômica, mas um poderoso testemunho espiritual. Ela foi um aviso cósmico e um reflexo da grandeza do que estava sendo realizado naquela cruz. As trevas que cobriram a terra foram um grito silencioso de todo o universo, que reconheceu a magnitude do sacrifício de Jesus. Não apenas os homens, mas também a criação reagiram à morte do Filho de Deus, porque naquele momento, o destino de toda a humanidade foi alterado para sempre. Esse fenômeno foi uma antecipação do juízo de Deus sobre a terra e uma marca de que por meio da morte de Jesus, a escuridão da separação entre Deus e os homens seria transformada em luz, através da ressurreição e da vitória final sobre a morte e o pecado. Número 5. O soldado que supervisionou a execução e reconheceu a inocência de Jesus. No momento da crucificação de Jesus, um dos soldados mais impactados foi o centurião romano, que supervisionava a execução. Mateus 27:54 descreve sua reação. Agora, o centurião e aqueles que estavam com ele, guardando Jesus, ao verem o terremoto e os acontecimentos que se seguiram, ficaram terrivelmente assustados e cheios de temor, dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A responsabilidade e o papel do centurião. O centurião era um homem de alta patente no exército romano, responsável por liderar uma unidade de 100 soldados. Ele era um veterano experiente, alguém que havia se provado em combate e em situações de extrema tensão. Seu trabalho durante uma crucificação era garantir que o processo fosse conduzido de forma eficiente e sem interrupções. Ele não era apenas um executor de ordens, mas também alguém que observava e supervisionava os detalhes de mortes muitas vezes brutais e agonizantes. Sua tarefa era garantir que o condenado morresse da maneira mais eficaz possível, sem complicações. Esse homem, que estava acostumado com a violência e com a morte, teve sua percepção desafiada por tudo o que testemunhou durante e após a crucificação de Jesus. Mesmo sendo um soldado endurecido, ele se viu diante de algo que não poderia ser ignorado. Ao ver o terremoto e os sinais sobrenaturais que ocorreram naquele momento, a percepção do centurião mudou drasticamente, e ele exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A profunda reflexão do centurião. A declaração do centurião não foi feita de forma impulsiva ou por medo superficial. Ele era um homem acostumado a ver mortes, incluindo crucificações, que eram comuns no Império Romano. Mas havia algo único e inegável em Jesus. A resposta tranquila de Jesus à tortura, sua dignidade diante das acusações injustas e sua misericórdia para com aqueles que o perseguiam, incluindo os próprios soldados, tocaram o coração desse homem. Um aspecto marcante foi a forma como Jesus respondeu à violência e à rejeição que enfrentava. Quando a multidão gritava para que ele fosse crucificado, Jesus não respondeu com raiva ou vingança. Ele, em vez disso, orou por perdão para aqueles que o rejeitavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esta atitude de compaixão e perdão, em meio a tamanha injustiça, foi um testemunho poderoso do caráter de Jesus e impactou profundamente o centurião. A visão da cruz e os eventos sobrenaturais. Mas o impacto do centurião não veio apenas das palavras e ações de Jesus durante a crucificação. A resposta sobrenatural da criação aos eventos que se desenrolaram foi outro fator crucial. O terremoto que abalou a terra, a escuridão que cobriu o mundo durante as últimas horas de Jesus e os túmulos que se abriram, todos esses eventos eram sinais claros de que algo divino estava acontecendo. O centurião e seus homens, acostumados a situações extremas, ficaram completamente aterrorizados diante dessas manifestações cósmicas. O que eles estavam testemunhando não era uma execução comum, mas uma intervenção direta de Deus na história humana. A transformação do centurião. Ao longo do dia, esse centurião passou de um oficial romano responsável pela execução de um criminoso para alguém que reconheceu que estava diante de algo extraordinário. Ele começou seu trabalho com a tarefa de supervisionar a morte de um homem, mas terminou o dia reconhecendo que aquele homem era, de fato, o Filho de Deus. Essa transformação no coração do centurião reflete a verdade que a cruz de Cristo tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Ele, que inicialmente via Jesus apenas como um prisioneiro condenado, agora entendia que ele era o Salvador do mundo. O amor de Cristo e sua missão de redenção. O centurião não foi o único a ser tocado por essa experiência.
O evento da crucificação de Jesus e os sinais que a acompanharam deixaram uma marca indelével no coração de muitos. O poder de Cristo, expressado na sua morte, era tão grande que não só o centurião foi tocado, mas muitos outros ao seu redor também foram levados a uma reflexão profunda sobre a natureza divina de Jesus. A cruz é o solo nivelado, como diz um ditado antigo. Aos pés da cruz, todos, independentemente de seu status social ou experiência de vida, são chamados a se ajoelhar e reconhecer o sacrifício de Jesus. O centurião, um homem de poder e autoridade, foi um exemplo disso. Ele reconheceu o sacrifício e a verdadeira identidade de Jesus, o Filho de Deus, que morreu para salvar a humanidade. O chamado à salvação. O que aconteceu naquele dia, quando o centurião se prostrou espiritualmente diante da verdade de Cristo, é um reflexo do convite de Jesus a todos nós. Ele deu sua vida para que pudéssemos viver. Ele morreu para nos dar a chance de sermos reconciliados com Deus. O centurião reconheceu a verdade da salvação. Assim como ele, todos somos convidados a experimentar a transformação que a cruz de Cristo oferece. Jesus, ao morrer, tomou sobre si nossos pecados e nos deu acesso direto a Deus. Seu amor é incondicional e oferece uma nova vida para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Se este conteúdo tocou o seu coração, peço que se inscreva em nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Juntos, podemos compartilhar mais sobre o amor de Cristo e expandir a compreensão sobre o seu sacrifício. Que Deus te abençoe.